Ok, gente, vamos humanizar nosso trabalho. Antes de detalhar as formas dos móveis e colocarmos adornos, vou construir ainda alguns objetos que vale a pena fazê-los aqui no rascunho antes de começar o trabalho de acabamentos. Então, eu vou desenhar aqui um vaso ornamental, um cachepô, colocar umas plantas e vou definir as divisões do móvel, né? Assim não carrego com traços construtivos a face do acabamento mesmo. Eu vou definir um pouco a mesa também. E tem uma luminária aqui no canto, que já vou deixar construída a estrutura dela, mais 2 quadros aqui atrás do sofá. Então, primeiro, para construir o cachepô, eu vou fazer ele em forma cilíndrica, né? Para a gente treinar e aplicar a questão de construir as figuras redondas. Primeiro eu vou construir um quadrado na base, no nível do piso. Eu posso construir um quadrado usando as diagonais. Veja que as diagonais têm resolvido muita coisa durante todo o nosso aprendizado em perspectiva. Sabemos que as diagonais dos quadrados, um quadrado em perspectiva, sabemos que as diagonais do quadrado concorrem para os pontos de distância. Então, se eu tenho a largura da linha que está à frente no quadrado, eu posso lançar por um dos extremos eu posso lançar uma linha na direção do ponto de distância, que eu tenho a profundidade do quadrado. Poderia fazer do outro lado, tendo a frente, o comprimento da frente, eu lanço uma linha em fuga até o ponto de distância. Eu tenho as diagonais do quadrado e tenho a profundidade. Tenho uma frente, posso fazer a fuga da largura do objeto e usar o ponto de distância para obter a profundidade do quadrado. Então, para ganhar tempo, eu vou desenhar esse objeto usando senso de proporção. Eu tenho a largura aqui do móvel e vou resolver fazer um cachepô mais ou menos com essa largura em relação ao objeto que está próximo dele. Lanço uma linha qualquer em primeiro plano e uso o ponto de distância. Fugando na direção do ponto de distância, eu tenho a profundidade do quadrado. É uma regra prática, né? Uma dica. Praticando, a gente vai desenvolvendo até as técnicas de acabamento, de humanização também, a gente a desenvolve treinando. À medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai adquirindo memória visual, fixando formas e vai desenvolvendo. Tudo é questão de tempo e dedicação. Bem, eu vou fazer então
uma estrutura para que a minha elipse não fique deformada. Com cuidado, porque elipses em primeiro plano, elas costumam a deformar pelo exagero da profundidade. Mas nós vamos tentar fazê-la. Já tenho a base inferior. E posso repetir os eixos da elipse que fica no nível acima. O eixo horizontal, o eixo maior, e o eixo menor, que corta o meio do eixo transversal. Repeti os eixos e tenho condições de repetir a elipse. Vou reduzir a largura ficou muito volumosa. Quero um cachepô mais estreito. Como eu já tenho referência da estrutura maior, eu posso imaginar uma outra figura inserida e reduzida. Novamente tenho Ok, poderia ter imaginado um quadrado com uma largura menor e lançado a linha até o ponto de distância, eu teria a figura mais estreita. O procedimento é válido, vocês podem voltar ao vídeo para revisar a construção e fazê-la mais estreita. Então aqui eu vou ter um elemento vegetal. Bom, vou definir também o aparador. Vou fazer aqui uma abertura, um nicho, dividido pela metade. Fazer um rodapé.
E aqui eu tenho uma prateleira na metade da altura. Uma testeira com uma largura semelhante ao rodapé. Esse móvel tem 3 metros de comprimento, então eu posso fazer gavetas com 1 metro de largura, considerando que tem 1 metro lá atrás. Com essa estrutura eu posso colocar um papel manteiga por cima e definir melhor o acabamento. Vou colocar dois cilindros. E aqui talvez umas caixas simulando alguns aparelhos eletrônicos. Ou alguma outra coisa. Vou marcar o limite. Do comprimento do móvel, lembrando que ele está separado da parede, mas eu posso fazer um painel a partir do rodapé até o rodateto, aí ele ganha volume. Já tenho alguns objetos ocupando espaço. Vou organizar o lado esquerdo. A mesa. Vamos definir uma forma para ela. Os pés ali atrás não devem aparecer pela profundidade dela, né? Ficam ocultos.
Mais uma caixinha. Uma outra do lado que pode simular revistas. Nós temos uma luminária do lado de lá, mas temos uns braços também, né? Podemos usar o senso de proporção como eu orientei nos vídeos anteriores. Tenho a base de uma outra caixa e a altura, já que eu tenho 40 centímetros, a altura a metade me dá uma altura de 20. Uma altura boa para você encostar o antebraço, uma vez que está sentado, construindo uma caixa. Determinei a largura e o comprimento e a altura, e agora estou construindo seguindo os princípios da perspectiva. Repito o volume do outro lado, copiando a altura. Tem outro braço do outro lado. A luminária. A luminária, ela tem uma haste onde forma um arco. A base dela tem um peso que faz que ela fique equilibrada e nós vamos fazer uma cúpula. Vamos construir um arco. Vamos construir um arco e fazer uma estrutura novamente, uma estrutura retangular. Não tenho visão da base, do chão, porém eu posso levantar a haste dela. A altura da luminária deve ficar um pouco abaixo do nível da vista. A utilidade da luminária é a iluminação de quem está no sofá. Então, eu vou escolhendo um nível. Para cima dele eu vou fazer o arco. Esse arco visto de perfil pode ser bem aberto. Mas à medida que a luminária muda de posição, esse arco pode se tornar mais estreito. Então, não devo fazer o arco completamente aberto, visto de perfil. É preferível fazê-lo mais estreito.
encontro o centro geométrico, a metade. Faço diagonais, a fim de que a figura fique simétrica. Repito a altura na outra diagonal e eu consigo simetria. E a posição da luminária. O eixo maior, o eixo menor. Elipse próxima da linha do horizonte, bem estreita. Elipse um pouco abaixo da linha do horizonte, um pouco mais larga. Sem tanto exagero, porque elas estão bem próximas. Já tenho a estrutura para a luminária, na hora que eu for trabalhar o acabamento.